Bom dia. Paz e bem. Eu sou Mauro Lopes. Hoje é 24 de dezembro. 24 de dezembro. Estamos às portas do Natal, para quem celebra o Natal. Mas creio que há um ambiente de Natal que cerca todo mundo, mesmo quem não celebra. Hoje é o Paz e Bem de número 41. Então, em primeiro lugar, Feliz Natal para todo mundo, um bom Natal para todo mundo. Para a liturgia cristã, católica, anglicana e de algumas outras denominações, há um tempo litúrgico, um tempo de celebração litúrgica que é tomado emprestado do tempo contado no judaísmo. No judaísmo, o dia começa quando o sol se põe. O dia não começa como é para nós hoje, depois da meia-noite ou quando amanhece. Não, o dia começa quando o sol se põe. Então, o Shabat dos judeus começa na sexta-feira, quando o sol se põe, e vai até sábado, quando o sol se põe. Na celebração, no ritmo litúrgico dos cristãos católicos, anglicanos e de outras denominações, acontece algo parecido. A celebração começa nas vésperas, né? Começa no canto ou na liturgia das vésperas, que é quando o sol se põe, no fim da tarde, começa a celebração daquilo que acontecerá, o que em tempo civil é no dia seguinte. Então, a celebração do Natal começa na noite de hoje, na tarde e noite de hoje. O ponto culminante do Natal, quando de fato celebra-se o nascimento de Jesus, é na passagem de 24 para 25. Então, por isso, as missas que efetivamente comemoram o Natal, comemoram o nascimento de Jesus, são as missas noturnas deste dia 24. Em todo o mundo, é assim. Bom, então, que passeio nós faremos hoje? Antes de começar a passear, um pedido de todo dia para todo mundo: inscreva-se no canal, vá no botãozinho com o sininho ali, clique para receber as notificações, curta o nosso encontro de hoje, se você gostou. E então, o encontro de hoje, eu dei o nome de Jesus, ou Jesus Cristo, entre a expectativa e a realidade, e nós vamos olhar isto nos textos bíblicos, que são os textos orientados para a liturgia da palavra, então são os textos que serão lidos na missa noturna do Natal de hoje, e que acho que nos dão um bom caminho para a gente entender o que é o Natal e quem é esse menino que chega hoje. Quem é esse menino? Quem é esse bebê que chega hoje? Qual era a expectativa e qual foi a realidade? Diria mais ainda, porque acho que isso nos impacta ainda hoje, né? Acho que a questão do fundamentalismo está um pouco ligada a isso também. Qual é a expectativa que se tem em relação a Jesus ainda hoje e qual é a realidade, né? Qual é o plano histórico, qual é o plano do projeto efetivamente, como se diz, jesuânico, que se concretizou na sua biografia. Vamos olhar. A expectativa de Jesus está dada no texto que é a primeira leitura da missa de hoje, da missa noturna de Natal. Importante dizer, para quem não conhece a dinâmica litúrgica católica e de algumas outras denominações, há sempre uma conexão entre a primeira leitura e o Evangelho. Então, são leituras que são relacionadas. Quando a Igreja estruturou o ano litúrgico, aí o Vaticano II reformatou o Vaticano II, procurou-se, então, ter uma correspondência muito forte entre o texto da primeira leitura e o texto do Evangelho. Então, é sempre essa leitura conjunta e a troca de sentido entre esses dois textos é sempre muito importante. Nas missas dominicais, ou como a missa de hoje, né, missas solenidades, há uma segunda leitura, em geral, tomada
de uma das cartas de São Paulo. Ela caminha, vamos dizer, em faixa própria, tá? Ela não entra nessa correspondência, apesar de que a leitura de hoje também está referida à chegada de Jesus. Mas nós não vamos olhar para ela, porque, de fato, o diálogo litúrgico acontece entre a primeira leitura e o Evangelho. Qual é a primeira leitura de hoje? Uma leitura belíssima, de Isaías, capítulo 9, de 1 a 6. Então, essa leitura para nós é muito indicativa assim, de qual era a expectativa do Messias, que para os cristãos viria a ser Jesus. Para os judeus ainda não chegou. Então, mas qual era a expectativa que o povo de Israel tinha em relação à chegada deste Messias? E em qual contexto? Este texto de Isaías está localizado, segundo os estudos históricos, em 736 a.C. 733 a.C., Isaías, em 736 a.C., havia uma situação de ameaça iminente de dominação do Reino do Norte, que era um dos dois reinos que compunham, então, Israel, Reino do Norte, Judá, Reino do Sul, Israel. Então, havia uma iminente ameaça de invasão do Reino do Norte pela Síria, que acabou se concretizando logo depois. Então, nós estamos num ambiente de medo, de temor e de iminência de um domínio imperialista, de um império dominando Israel. É uma característica forte da história de Israel, essa do domínio imperial sobre o povo de Israel, que é o que vai acontecer depois com Jesus, não com a Síria, no tempo de Jesus, mas com Roma. Vamos lá. Então, nesse momento, então, esta é a expectativa do Messias, do Salvador. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Uma luz raiou para os que habitavam uma terra sombria. Multiplicaste o povo, deste-lhe grande alegria. Eles alegram-se na sua presença e eles alegram-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos. Porque o jugo que pesava sobre eles, o bastão posto sobre seus ombros e a vara do opressor, tu o despedaçastes como no dia de Madiã. Portanto, um texto de grande esperança, né? Um texto de enorme esperança de que viria uma luz, de que não viria a treva, acabou vindo a treva no final. Com efeito, todo calçado que pisa ruidosamente no chão, toda veste que se revolve no sangue serão queimadas, serão devoradas pelo fogo. E aqui é o trecho que nos interessa, que é o trecho que vai estabelecer com precisão a expectativa do Messias. Que Messias era esse esperado pelo povo judeu ao longo da sua história. Veja, nós estamos falando aqui de mais de 700 anos antes de Cristo. E esta expectativa será alimentada ao longo desses 700 anos. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Portanto, os cristãos vão ler isso como uma profecia direta da chegada de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Então, onde é que está o... Ai, o cronômetro. Um minutinho só, gente. Eu fiz alguma bobagem. Perdi o cronômetro. Vou tentar me guiar por ali. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre seus ombros e lhe foi dado este nome. Qual nome? Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai para sempre, Príncipe da paz, para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, firmando-o, consolidando-o sobre o direito e sobre a justiça. Que Messias era este esperado? Que menino iria nascer? Um menino que levava todos esses nomes. Conselheiro maravilhoso, Deus forte,
Pai para sempre, Príncipe da paz. Que títulos são esses que este menino estava destinado a receber? Isso aqui é fundamental. Estes títulos são exatamente os que eram usados no protocolo que era preparado para o faraó quando da sua coroação. E vamos lembrar, o Egito era a grande referência de império naquele momento. Era o todo-poderoso Egito. E ao longo da história de Israel, esse é o grande império, né, que só será sucedido do ponto de vista da dominação sobre o povo de Israel mais adiante pela Babilônia e depois por Roma. Mas Egito, então, é a referência de poder na terra, de poder imperial. Então, o menino que vai chegar, o Messias que irá nascer, leva os mesmos títulos do homem mais poderoso do planeta, o faraó. Então, portanto, uma expectativa de um Messias forte, de um Messias conquistador, de um Messias imperial, de um Messias que libertaria o povo de Israel de toda a opressão. Essa era a expectativa. De certa maneira, há esta imagem referida a Jesus até hoje. O Todo-Poderoso, o Soberano, o Rei. Essas imagens imperiais são muito fortes, em especial entre os fundamentalistas, referindo-se a Jesus. São muito fortes. Então, essa expectativa... Jesus já nasceu, mas essa expectativa em relação à sua figura é presente até hoje. Pois é. E aí? Quem nasce? Quem nasce? E a leitura de hoje, então, vai ser o Evangelho de Lucas, capítulo 2, nos versículos de 1 a 14. Quem nasce? Bom, vocês estão vendo, né? Tá uma chuva insistente hoje aqui em Bertioga. Então, Lucas começa nos dando o contexto histórico do nascimento. Há muita dúvida sobre se esse evento histórico de fato aconteceu ou estava acontecendo no momento do nascimento de Jesus. Mas ele busca, então, dar um cenário, como se dissesse, olha, é neste ambiente que vai nascer este bebê. Naqueles dias, apareceu um édito de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro, enquanto Quirino era governador da Síria. Então, o contexto era um contexto importantíssimo, que era a da contagem das pessoas existentes no reino de Roma. Não se sabe se aconteceu. Naquela época, o que existia era a cada 14 anos havia algo parecido, um recenseamento feito no Egito. Era uma tradição no Egito. Não se sabe se de fato existiu esse recenseamento lá em Roma. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judéia, a cidade de Davi. Vamos então ver aqui o diálogo lá com Isaías. Isaías está anunciando alguém que vai chegar para o trono de Davi. Então, está referido então a esta ideia. Alguém da família de Davi, para se inscrever. Vamos lá. Então, José e Maria chegam a Belém por ser a casa, desculpa, vou voltar aqui. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa, José, da casa e da família de Davi, para se inscrever com Maria, desposada com ele, que estava grávida. Enquanto lá estava, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz seu filho primogênito. Envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Na mesma região, havia uns pastores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda a seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes
E a glória do Senhor envolveu-os na luz, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: não temais, eis que vos anuncio grande temor. O anjo, porém, disse-lhes... Nossa, minha leitura hoje está... Desculpa, gente. O anjo, porém, disse-lhes: não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e a paz na terra aos homens que ele ama. Então, aquele Messias poderoso, imperial, que vem, que é esperado, nasce, e que vai nascer em Belém, cidade de Davi, nasce completamente à margem da sociedade. Filho de um casal de refugiados, filho de um casal que nada tinham. Eles vão lá para a casa da família de José e nem na sala foram acolhidos. Nem na sala foram acolhidos. Ficaram ali num canto da casa destinado aos animais. E este Messias aguardado como grande imperador nasce numa manjedoura. O que é a manjedoura? É o coxo onde comiam os animais. E a imagem que passou para a história é desse coxo, então, com um monte de palha em cima dele, como se fosse uma caminha ou um berço para este bebê que nascia. Mais ainda, olha que contraposição interessante. Um pouco antes, havia nascido João, filho de Zacarias e Isabel, aqui no capítulo 1 de Lucas. Olha a contraposição que Lucas faz. João, que devia ser João Batista, nasce, e o que há ao redor do nascimento dele? Uma grande celebração dos vizinhos. Os vizinhos todos foram para comemorar, foram para saber qual seria o nome do menino. Há uma mobilização enorme ao redor de João. O que há aqui no nascimento deste Messias tão aguardado? Solidão. Gente, eles estavam na casa dos parentes de José e os parentes sequer vão lá ver o menino. Por quê? Vamos considerar. Lucas achou relevante, importante, registrar a alegria dos parentes e vizinhos de Zacarias e Isabel com o nascimento do filho deles. José e Maria estavam na casa da família de José e ninguém aparece. Este Messias, esse imperador aguardado, nasce em meio à intensa solidão. Sozinha, família sozinha. Quem vai receber esse Messias, então, que já não é um imperador? Ele não nasce em nenhuma maternidade, não nasce em nenhum palácio, não nasce em nenhum templo, não nasce em nenhum palácio, não nasce em nenhuma casa rica, nasce ali no meio do estábulo, né, no meio do canto onde ficavam os animais, em profunda solidão. Quem vai saudar esse menino que chega e vai reconhecer? Não, aqui está o Messias. Mas não o Messias, o imperador. Aqui está esse menino envolto em faixas, deitado sobre uma manjedoura. É interessante porque em Lucas, o próprio anjo já avisa essa turma que vai lá saudá-lo, ó, ele está lá numa manjedoura. Esse Messias de vocês está chegando lá. Esse Messias aguardado, ansiado, tão esperado, chega num comedouro de animais. Quem são os que vão saudar aqui, segundo Lucas? Os pastores. Os pastores eram os últimos dos últimos na sociedade de Israel. Eram vistos como pessoas indignas. Por que eles eram pessoas indignas? Viviam no campo, viviam em boa parte de suas vidas ao relento e, sobretudo, para os fundamentalistas da época,
para a religião oficial da época, esta dinâmica de vida do pastor, de estar o tempo inteiro com o seu rebanho, cuidando do seu rebanho, dormindo no campo, tratando com os animais, fazia, as ovelhas aqui no caso, fazia com que os pastores não pudessem seguir as regras da religião oficial. Não era fácil seguir as regras da religião oficial, segundo os fariseus, que eram seguidores mais radicais do judaísmo legalista, do judaísmo legal. Por isso eu digo que eram os fundamentalistas da época. Eram 613 prescrições que havia na legislação, vamos entender legislação como um código religioso e de regulação completa da vida social, e que os pastores não cumpriam. Então, os pastores eram pessoas impuras, a tal ponto eram desprezados que os pastores sequer possuíam direitos civis. Havia um ditado rabínico, um ditado, então, dos rabinos, que era muito popular na época, que dizia assim: nenhuma classe no mundo é tão desprezível quanto a classe dos pastores. Pois é essa turma que foi lá visitar Jesus. Então, solidão e saudação pelos últimos da sociedade. E vocês imaginam o que era, o que foi essa cena. Imagina essa cena que desconstrói completamente qualquer imagem mais poderosa. Eu estou aqui meio hoje sem saber do tempo, vou aqui tentar ser o mais objetivo possível. Então, vocês imaginam o que é chegar naquele ambiente? Bom, ele nasceu num lugar onde os animais ficavam, então já dá para ter uma ideia de que era o perfume ambiente. E aí chega um bando de pastores. Dá para imaginar o odor que exalavam os pastores que viviam no campo, que raramente tomavam banho. Então, este ambiente que não tem nada a ver com a ideia épica, com a ideia grandiosa, né, anunciada por Isaías, esperada pelo povo de Israel e alimentada até hoje, com a realidade projetada pelos evangelhos do nascimento deste bebê. Sem poder, sem popularidade, celebrado apenas pelos últimos da sociedade. Este, então, é o Jesus que nasce. Não o Jesus esperado lá em Isaías. Outro Jesus. Outro Jesus. O Jesus, então, o Deus que para os cristãos se faz pessoa, se faz bebê, é o Deus que nasce na solidão, na fragilidade, imerso num ambiente de grande, evidente amorosidade dos pais em relação à sua chegada, mas à margem da sociedade, à margem de qualquer projeto de poder na sociedade, à margem de qualquer ideia de dominação, de poder, de força, de domínio. Pois bem, se os últimos da sociedade reagem assim à chegada de Jesus, como é a reação dos poderosos à chegada desse menino? Isto não está no Evangelho de Lucas. Quem vai nos informar sobre isso é Mateus, está no Evangelho de Mateus. Como é que os poderosos, ou como é que a figura que representava, que sintetizava a ideia do poder e da riqueza na época, que era o rei Herodes, como é que ele recebe a chegada desse menino lá da profecia? Com enorme temor, medo. Chegam lá os 3 magos em seu palácio, procurando. E onde é que está esse menino aí da profecia? Nós estamos seguindo a estrela, estamos atrás dele. Onde está o menino? E o Herodes vai falar, vamos lá. Então eles partem em direção a Belém e Herodes diz, vai lá e me conta quem é. Me conta quem é esse menino. Me diz se nasceu mesmo. Me diz onde está. E os magos falam para ele, tá bom, ok. Eles são avisados pelo anjo. Não avisa não.
Não avisa, não. E aí eles vão embora sem avisar. Aqui, ó. Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. Então, eles intuíram ali, nesse sonho, que Herodes não ia querer nada de bom com aquele menino, do Evangelho de Mateus. E aí o que acontece? Qual é a reação do poder ao nascimento desse menino? Então Herodes, percebendo que for enganado, eu estou lendo aqui Mateus capítulo 2, o versículo 16. Então Herodes, percebendo que for enganado pelos magos, ficou enfurecido e mandou matar em Belém e em todo o seu território todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo de que havia se certificado com os magos. Então cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora seus filhos e não quer consolação, porque eles já não existem. Então a gente tem um ambiente de nascimento de um menino na pobreza, na solidão, marginalizado, recebido pelos últimos da sociedade, tem uma reação dos ricos e poderosos de medo, ódio, tem a ver, né, com o nosso cenário de hoje, medo, ódio em relação a esse menino, e a reação e a ação resultante desse medo, ódio, vai ser a ordem de Herodes de matar todos os bebês de 2 anos para baixo. Jesus se salva, porque seu pai, José, é avisado em sonho de que aconteceria algo de muito ruim, e eles refugiam-se, emigram para o Egito. Então, dá para entender, né, o ambiente do nascimento de Jesus. E olha só como a liturgia da igreja, ela capta bem essa ideia. O que seria de esperar da liturgia dos próximos dias do nascimento do Messias na igreja católica, que é toda edificada ao redor de Jesus? Leituras de grande festa nos próximos dias. Não é isso que a gente poderia esperar? Não é o que acontece. Não é o que acontece. A leitura da missa de... Então, nessa celebração do Natal 24 e 25, a leitura da missa do dia 26 é a morte de Santo Estevão, o primeiro mártir cristão, apedrejado em Jerusalém. 2 dias depois, dia 28, a leitura é exatamente essa que eu acabei de ler para vocês. É o massacre, são chamados santos inocentes. É o massacre dos meninos. Então, vejam que paradoxo, né? Chega o Messias esperado como imperador, nasce numa manjedoura, nasce num comedouro de animais, completamente à margem, e logo depois a igreja, que existe ao redor da sua figura, em vez de celebrar com leituras de grande festa, constata medo, repressão, morte, logo depois do nascimento do Messias. Uma amiga nossa, já ficou nossa amiga comum, Edith Stein, nós fizemos um programa ao redor dela e de 2 outras mártires e profetas místicas judias. Agora, hoje é segunda-feira, fizemos, se não estou enganado, sexta-feira, o Pais em Bem, então, sobre essas 3 mulheres. Uma delas, Edith Stein, judia, que se tornou monja carmelita e foi morta nos campos de concentração. Ela tem um texto maravilhoso, eu vou colocar depois a indicação na descrição do texto, é um texto maravilhoso que se chama O Espírito do Natal. E ela capta com rara profundidade e beleza esse momento crucial do nascimento de Jesus. Olha só. Quando os dias ficam cada vez mais curtos, quando caem os primeiros flocos de neve, ela está escrevendo na Alemanha, então surgem suavemente os primeiros pensamentos natalinos. Idílico, né? Destas simples palavras emana um encanto ao qual é difícil um coração ficar indiferente. Mesmo os que têm uma fé diferente ou os infiéis, para os quais
a antiga história da criança de Belém nada significa, preparam-se para a festa e pensam em como acender um raio de alegria em toda parte. É como uma correnteza quente de amor perpassando toda a terra. Meses e semanas antes, uma festa de amor e alegria. Então, esse é o cenário, né? O cenário do Natal chegando. Hoje, esse cenário, a gente é informado dele mais ou menos pelas propagandas, né? Pelo comércio. Né? Natal, alegria, festa. Ou pela intensidade de vídeos de solidariedade, beleza, compaixão que inundam as redes sociais, né? Então, esse é o clima, então, que precede o Natal. Naquela época não tinha rede social. Estamos falando de 1932. Esse texto foi escrito por Edith Stein antes dela se tornar monja carmelita. Ela se tornaria 3 anos depois, em 1935. Então, esse texto ela fez num retiro que ela teve, que ela estava fazendo no mosteiro, e pronunciou depois em 3 palestras, então com o rigor, vamos dizer assim, de uma intelectual. Ela pronunciou este texto, na verdade é o texto de uma conferência que ela pronunciou em 3 noites seguidas numa associação de católicos lá na Alemanha. Pois bem, é nesse clima, né? Natal chegando, flocos de neve, bondade, beleza, compaixão, solidariedade, amor, né? Isso é uma coisa realmente idílico, né? Uma ideia assim muito idílica. Algumas páginas depois, isso aqui está lá na página 11 do livrinho, que eu vou colocar depois para todo mundo. Lá na página 15, ou é logo depois, na verdade, tá? Que tem ilustrações no meio. Aí ela diz: cada um de nós talvez já tenha experimentado tal felicidade natalina, mas até aqui o céu e a terra não se uniram. Também hoje, a estrela de Belém é uma estrela na noite escura. Já no segundo dia, a igreja tira as vestes festivas e se reveste com a cor do sangue. E no 4º dia, de cores enlutadas. Estevão, o proto-mártir, né, o primeiro mártir, que primeiro seguiu o Senhor para a morte, e os santos inocentes, as criancinhas de Belém de Judá, mortas cruelmente por mãos de algozes, estão ao redor da criança no presépio. Onde está a tranquila bem-aventurança da noite santa? Onde está a paz na terra, anunciada pelos anjos? Paz na terra aos homens de boa vontade. É o canto dos anjos. Mas nem todos têm boa vontade. Fantástico, hein? Esse paradoxo, que ele está capta com perfeição. Então é um Jesus pobre, frágil, marginalizado, nascido sem popularidade nem admiração, exceto dos últimos da sociedade, e cuja notícia da chegada é péssima notícia para os poderosos, para os ricos, que reagem com uma repressão brutal contra a notícia da sua chegada. Está assim descrito nos evangelhos, e esta é a realidade do nascimento e da presença de Jesus entre nós até hoje. Vamos então fazer um minutinho de silêncio. A chuva acalmou aqui para nos ajudar nessa caminhada de silêncio. Vamos receber esse Jesus. Vamos receber este bebê frágil, pobre, marginal, que chega na noite de hoje. Silêncio no coração, silêncio na mente, espinha ereta, coração tranquilo, respiração profunda, e vamos abrir o coração para a chegada desse Jesus, não da expectativa, mas o Jesus da realidade.
Ok, abrindo os olhos. Um Natal de paz e bem. Para você, para mim, para todo mundo. Que de alguma maneira seja um Natal de paz e bem em toda a humanidade, em todo canto. Até amanhã, dia 25.